noite. Ao mesmo tempo em que o Brasil tenta desvendar o passado recente através da Comissão da Verdade, há quem se incomode com aqueles que denunciam ditaduras. Um exemplo são as hostilidades contra a jornalista cubana Ione Sanches, que através de um simples blog na internet luta pela democracia lá na ilha de Cuba. O Jornal da Cultura de hoje vai falar desta tumultuada visita da blogueira cubana que reacendeu o debate sobre liberdade de expressão. E veja também outros assuntos importantes de hoje. Centro de atendimento a dependentes de crack em São Paulo fecha o primeiro mês com mais de 200 internações. Pessoa que teve casa inundada tem direito à isenção de impostos e indenização da prefeitura. Patrimônio deteriorado faz governo federal criar programa para recuperar prédios históricos. Coreia do Norte dá tratamento de herói aos cientistas responsáveis por testes nucleares. Polícia boliviana tenta descobrir quem é o torcedor corintiano que disparou o sinalizador e matou um adolescente. Participam do Jornal da Cultura desta quinta-feira a professora de Direito Internacional da USP, Maristela Basso, e o ex-ministro de Infraestrutura e criador da Embraer, Osiris Silva. Plantão judiciário criado pelo governo paulista para atender dependentes de crack e outras drogas completa um mês sem nenhuma internação compulsória. Meire e João procuraram hoje o Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas em São Paulo. Foram em busca de ajuda para o filho de 26 anos, que é usuário de drogas, e pediu a internação. Ele falou para mim assim: mãe, eu não aguento mais essa vida. Me ajuda, pelo amor de Deus. Tá tão viciado nisso daí que aí ele fica apavorado, a hora que não tem nada para beber, a álcool vai apela para o combustível. E há pouco tempo ele bebeu 1 litro de etanol. Foi no posto lá, comprou 1 litro, mandou ver. Ele prefere não se identificar. Começou a beber aos 15 anos. Com 18 já era usuário de cocaína. Aos 23 conheceu o crack. Há 4 anos vive nas ruas, mas quer mudar o rumo dessa história. Procurou o Cratode em busca de uma internação voluntária. Preciso disso, tenho um filho pequeno, né? E para mim é necessário, senão eu vou acabar morrendo também na rua, como vários já morreram, né? Quem procura o centro de referência tem que passar por uma triagem. Só depois de uma avaliação feita por assistentes sociais é que os familiares, acompanhados pelos usuários ou os dependentes de drogas que procuram o atendimento voluntariamente, são atendidos por profissionais da saúde. O plantão judiciário criado em São Paulo para agilizar as internações de usuários de crack e outras drogas completa hoje um mês. Durante este período, segundo o balanço divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado, a imensa maioria das internações ocorreu de forma voluntária. Nos últimos 30 dias, o plantão montado pelo Cratode, Ministério Público e Tribunal de Justiça recebeu 8.111 ligações. Foram 1.509 atendimentos, 233 internações de dependentes de drogas, 17 involuntárias, quando ocorre a pedido de um familiar. Todas as demais por iniciativa dos próprios usuários. Em todo esse tempo, não houve nenhuma internação compulsória, que ocorre por decisão da Justiça. Olha, esse balanço desse primeiro mês do Cratode mostra muita coisa para a gente como sociedade. Eu acho que a gente parou um pouquinho para se ver, quer dizer, aqui a gente debateu, todo lugar foi muito debatido esse assunto, que ia acontecer isso, que ia acontecer aquilo, que era bom, que era ruim, mas o que a gente vê, principalmente nas matérias que a gente tem mostrado aqui, que as pessoas têm vergonha de mostrar o rosto, ou seja, elas não estão confortáveis nessa situação. E o grande número, quer dizer, a maioria das pessoas que foram voluntariamente, quer dizer, é um medo de morrer, é uma vontade de sair dessa, não é? Mas, basicamente, a reação da sociedade é importante nesses casos, não é, Cristina? Porque, efetivamente, as pessoas não gostam de ficar de fora da sociedade. Quer Exatamente, dizer, as pessoas buscam, de alguma maneira, o reconhecimento da sociedade. E muitas vezes isso causa um mal-estar, né? Eu acho que o grande propósito disso, o grande mérito disso é justamente colocar essas pessoas nessa situação, vamos chamar assim, entre aspas, desconfortável,
para realmente recuperar, porque são cidadãos perdidos, né? Pois é. Não só do ponto de vista da sociedade, mas do ponto de vista próprio, né? Quer dizer, qual a perspectiva de êxito de uma pessoa que caminha para essa direção? Nós temos que deplorar isso e, evidentemente, a sociedade tem por obrigação de reagir e tentar recuperar essas pessoas e trazer para o sistema de convivência, o sistema produtivo, né? Vira uma página mesmo, né? Exatamente. Da nossa história. Acho que é necessário, realmente. Como acontecem as coisas compulsórias que acontecem por determinação da sociedade, por exemplo, a imposição de uma constituição num país ou coisa dessa natureza, não obriga os cidadãos a certas coisas, eu acho que isso tem que ser extrapolado também no caso individual. Quer dizer, é dramático o que a gente tem mostrado aqui, é claro que é muito triste, mas, por outro lado, é uma boa notícia porque abre um caminho. Olha, abre. E as famílias gostam. Nossa, as famílias encontraram uma luz, se sentiram amparadas. Exatamente. Agora, do ponto de vista jurídico, você vê que não houve necessidade, né, de usar a lei. É porque, na verdade, é um resgate da dignidade dessas pessoas, né? O uso da droga, do álcool, bom, isso vai minando, fulminando a dignidade da pessoa. E essa tentativa de resgate da dignidade vem associada ao resgate da cidadania também. Então, é muito bem-vindo esse projeto, né? Tomara que vingue e outras cidades. Porque já mostra que é pequeno. Outros estados do Brasil também recorram a isso, né? Eu acho que também foi um aconchego enorme para essas famílias que estavam tão sós, diante de uma dor imensa e de uma impotência gigantesca. A jornalista cubana Ione Sanches voltou a enfrentar protestos agora à noite em São Paulo. Ione participava de um evento em uma livraria da Avenida Paulista e tem sido assim desde que ela chegou ao Brasil na segunda-feira. As manifestações atingem uma jovem que luta por democracia em Cuba. A experiência brasileira mostra que a ditadura calou a voz de muitas Iones. São 38 anos de dúvida e dor. A família do jornalista Elson Costa até hoje não sabe o que aconteceu com ele. Militante do Partido Comunista Brasileiro, Elson foi sequestrado em janeiro de 1975 e seu corpo teria sido jogado em um rio. O Estado reconheceu a morte, mas no atestado de óbito, o jornalista consta como desaparecido. Elson escrevia manifestos contra a ditadura militar, mas nunca participou da luta armada. Sua morte representa a intolerância típica de regimes autoritários. Eu acho que isso é uma porta que precisa ser fechada. A gente tem que saber o que, onde, por quem e como. O caso de Elson Costa será apresentado na Comissão Estadual da Verdade, instaurada na Assembleia Legislativa de São Paulo. A Comissão Estadual é um órgão auxiliar à Comissão Nacional da Verdade e será responsável pela investigação de 154 casos de desaparecidos políticos. A comissão está colhendo depoimentos de testemunhas de familiares de desaparecidos. A ideia é liberar informações mantidas sob sigilo. O Arquivo do Estado de São Paulo é um dos mais organizados e dos mais abertos. Enquanto um grupo se esforça para revelar a verdade encoberta na ditadura, um outro tenta calar a livre manifestações de ideias. A cubana Ione Sanches, dissidente dos governos de Fidel e Raul Castro em Cuba, tem enfrentado protestos de apoiadores do regime em sua excursão pelo Brasil. Hoje, a jornalista participou da gravação do programa Roda Viva da TV Cultura e falou sobre Comissão da Verdade e liberdade de expressão. Em Cuba, haverá um momento em que seremos convocados a revisitar a história, abrir arquivos ocultos e trazer à tona os temas silenciados. É muito saudável, mas isso tudo tem que vir em um contexto de respeito às diferenças e de aceitação da pluralidade. Para esse cientista político, apesar da democracia brasileira ser uma realidade, vivemos em um tempo de acirramento da intolerância. Não há exatamente canais abertos para diálogo, né? Seja mais à esquerda ou mais à direita, isso é um mal, você não progride, você não avança. Essa moça, a Ione Sanches, o que a gente observa assim de pronto é que ela parece que os xingamentos, os protestos, ela tem uma reserva técnica ali que ela não se abala muito, não é?
porque está sendo muito violento. Né, mas essa manifestação pública no Brasil diante da violência militar e política em Cuba é nada, né? Lá eles prendem e muitas vezes batem nela dentro do carro e ameaçam ela sem nem chegar na delegacia. Já dentro de uma viatura mandada pelo governo, eles prendem ela ali dentro, batem e depois devolvem ela em casa. Então, ela transita bem no quesito violência. Não pode dizer o que você veio para dizer. Então, ela está transitando bem. Mas o próprio comentário da cultura que foi feito aí agora mostra o contraste, né? Quer dizer, as pessoas aqui estão fazendo algumas reações contra ela exatamente do que foi conquistado aqui no Brasil. É esquisito, né? É muito esquisito. É quase que esquizofrênico, né? Porque você tem uma ala de uma pseudo-esquerda que, na verdade, não é esquerda, porque a esquerda deveria querer construir a democracia, consolidar as instituições, e nós estamos vendo justamente o contrário, né? Não pode se manifestar, não pode pensar diferente de mim, né? Vamos só ver esse assunto da pano para manga, como se diz, porque os protestos contra a jornalista cubana, Ione Sanches, provocaram polêmica ontem aqui no nosso estúdio do Jornal da Cultura. Os nossos comentaristas discutiram sobre as condições de vida de povos submetidos à ditadura. Vamos rever o trecho. Bastaria acabar com o embargo a Cuba para acabar com a desculpa para se ter esse tipo de manifestação pública, não é? Quer dizer, é o embargo a Cuba que coloca... Quer dizer, esvaziaria esse debate, né? Não, acho que acabaria, desculpa, eu acho que não acabaria a defesa da ditadura cubana, não. Eu acho que tem ali... Veja, inclusive, se a gente for discutir a ditadura cubana, eu vou dizer, olha, muitos avanços aconteceram em Cuba, né? Que tem muitos méritos, a falta de liberdade de expressão muitos total, avanços aconteceram também na Alemanha nazista. Não é a mesma coisa. Você não pode... Não, de forma alguma. O apoio popular, o Hitler era enorme. Não, mas espera aí, você está querendo comparar a Alemanha a Cuba? A Alemanha nazista a Cuba? Não, um foi mais genocida do que o outro, isso sem dúvida. Mas, desculpa, um foi uma ditadura, o outro não é exatamente uma ditadura no sentido que a de Hitler foi. Historicamente falando, isso é um erro. Não é um erro. Teve eleição. Claro que é. Tinha eleição na Alemanha também, como tem eleição em Cuba. Só tem um único partido e um cara em que você pode votar. Mas o resto é rigorosamente igual. Não é rigorosamente igual. Historicamente falando, são outros contextos. Imagina, um partido único, não permite dissidência. Um tinha, obviamente, antissemitismo, uma coisa que praticamente me pega, assim, num soft spot, assim, muito vulnerável. Mas, tudo bem, não tem antissemitismo em Cuba, isso eu reconheço, não tem antissemitismo. Agora, Cuba, apresentar que teve uma melhora na condição de vida da população como uma justificativa para a ditadura, então tudo bem, maravilha. Então o Pinochet foi um cara sensacional. Eu não acho que ele tenha sido. Não foi um golpe que criou o regime cubano, foi uma revolução popular. Que criou, que colocou o Hitler chegou ao poder pelo Mas a recondução dos Castro no poder foi feita de uma maneira. Aí se instaurou um regime de partido único que eu não defendo de forma alguma, mas não se pode comparar dois regimes absolutamente de natureza histórica diferente. Bom, já viu, né? Um ponto que a gente fica aqui a pensar é assim, a afinidade do governo brasileiro, do atual governo brasileiro, com o governo cubano. Como é que vocês veem essa questão? É estranho? Ou faz parte das relações internacionais, é assim mesmo? É inaceitável, né? Como é que nós vamos aceitar que nós temos um presidente da República e agora uma nova presidente que apoia um regime onde as pessoas não têm... Eleito democraticamente. Eles nos representam na medida em que eles me são iguais, né? Eu voto para síndico do meu prédio alguém que eu acredito que pensa como eu, que queira o melhor para o prédio como eu. A mesma coisa para o Brasil. Então, essas pessoas que nos representam, elas apoiam um governo que, independentemente do que se pode dizer, ele não permite o mais elementar dos direitos dos indivíduos, que é a liberdade de ir, vir e ficar, se quiser. Bom, isso é o mínimo, né? Isso é o mínimo. Quer dizer, você está dizendo que a população em Cuba ela não pode circular. Ela não pode circular dentro da ilha, como elas quiserem, nem fora. Nem o pessoal que fugiu para os Estados Unidos, que hoje Miami é uma cidade praticamente cubana, também não é autorizado aí. E o resultado de Cuba hoje, o empobrecimento e tudo que eles vivem, não é resultado do embargo americano. O embargo americano foi uma resposta ao que eles vivem. Me lembrou um debate que houve na Califórnia,
estava um debate acirrado. De repente, um dos interlocutores se levantou e encheu o outro de tapa. Eu estava esperando uma agressão física que pudesse acontecer. Né? Mas eu acho bom, já que a gente tocou no assunto dos direitos humanos, dizer que essa aliança, né, dos nossos, da presidente atual, do ex-presidente, dos dirigentes do PT com esse público de Cuba, com esse tipo de caudilho, de político, ela se espraia também na não defesa dos direitos humanos em outros lugares, como no Irã, na Coreia do Norte, em outros lugares. A gente sabe que o Brasil se retirou da Comissão de Direitos Humanos da ONU e sequer paga os seus compromissos financeiros junto ao órgão, porque não concorda com a condição de muitas das questões que a gente tem acompanhado. Então, seria talvez o momento do governo rever isso. Uma pergunta do Thiago aqui para vocês, que é o seguinte: dá para comparar? Não, ele afirma, não há como comparar Cuba ao regime militar. Ao regime militar, acho que nós vivemos aqui. Como o nosso, no tempo da nossa ditadura? Eu acho que é isso que ele quer dizer. O que irrita são as inverdades que a gente está falando. Olha, eu acompanhei, e a minha idade explica isso, né? A vitória do Fidel Castro sobre o Fulgêncio Batista, que era o ditador. A percepção que tinha no Brasil na época foi de apoio ao Fidel Castro, de derrubar um sistema ditatorial que ninguém aceitava, né? Quer dizer, agora, a direção que o Fidel Castro adotou, eu diria que é reprovável sobre todos os aspectos. Aliás, toda essa manifestação acaba... E depois se tivesse trazido o país para um desenvolvimento econômico grande ou coisa parecida, mas não foi nada disso. Hoje, Havana, por exemplo, que era uma espécie de cidade aprazível, procurada pelo mundo antes da revolução do Fidel Castro, hoje está aos cacos. Né? É porque foi uma revolução roubada, na verdade. Né? As intenções eram boas, mas o que se instaurou depois... Mas eu acho que não se compara não com o que aconteceu aqui, porque nós tivemos, inclusive, evidentemente, com esses excessos que estão sendo apurados, nós tivemos um desenvolvimento notável no período da Revolução Brasileira. Agora... E eu diria que a gente não pode generalizar no regime, que possa ter havido excessos. Eu acho que a maioria dos excessos foram quase individuais, não foram por doutrinados. Quem conheceu, por exemplo, Castelo Branco, que eu conheci pessoalmente, era um sujeito reto, correto. Tanto é que a vida, ele morreu, infelizmente, mas mesmo na área militar nós vimos que não teve nada parecido com isso que aconteceu em Cuba. Que acontece, né? O que está acontecendo de fato é que todo mundo está prestando atenção em Cuba e agora entendendo melhor do que se passa lá, na medida que essa moça tenta sair 20 vezes de Cuba e não consegue, quer dizer, toda essa situação acabou chamando mais atenção. E ela se surpreende, na verdade, ela se surpreende como um país desse tamanho democrático, onde as pessoas têm essa liberdade de ir e vir, ainda existe um segmento que consegue apoiar o que se passa lá, né? Apoiar tudo bem, agora ficar tentando fazer outro se calar que é duro, né? Apoiar, cada um apoia o que quer. A Prefeitura de São Paulo estabelece regras para o uso da Praça Roosevelt no centro de São Paulo. A medida, que desagradou principalmente aos skatistas, entrou em vigor na semana passada, pouco mais de um mês depois de uma ação truculenta da Guarda Civil Metropolitana. Quem tem mais informações é a repórter Andresa Boni. Boa noite, Andresa. Boa noite, Poli. Novas placas de sinalização foram colocadas na Praça Roosevelt, determinando áreas onde é proibido andar de skate, patins e bicicleta. Os moradores da região, inclusive, criaram uma associação para negociar a retirada dos skatistas. E essa polêmica se intensificou no mês passado, quando o guarda civil metropolitano, Luciano Medeiros, foi filmado agredindo um skatista que fazia manobras nos bancos da praça. O agente está cumprindo uma suspensão de 4 meses. Apesar da proibição atual, os skatistas desrespeitaram os avisos e usaram a praça no fim de semana.
E em busca de uma solução para este impasse, o vereador Eduardo Tuma convidou skatistas para uma reunião que está acontecendo agora aqui na Câmara dos Vereadores. Vereador, qual que é o resultado deste encontro? Na verdade, foi um convite para que houvesse uma interlocução entre os praticantes da modalidade esportiva do skate em São Paulo e o poder público. Eu estou propondo nesse momento a criação de uma frente parlamentar do skate em São Paulo. Exatamente para quê? Para que a prefeitura possa delimitar, colocar regramentos que serão obedecidos por aqueles que praticam o esporte do skate, mas terão também liberdade para tanto. Acho que a função maior é essa, para que haja um entendimento entre os dois lados. Tá certo, obrigada, vereador. E o Edson Skander é vice-presidente da Confederação Brasileira dos Skates. Edson, quais as principais solicitações dos skatistas? Ter melhores lugares para prática do skate, principalmente lugares adequados, né? Sejam parques, ruas de lazer, isso é muito importante porque o skate não somente está limitado a andar em pistas, mas também há modalidades que são praticadas em ladeiras, em ruas, e também uma legislação apropriada para a gestão pública do skate na cidade de São Paulo, até para que sirva de modelo para outras cidades do país. Tá certo, obrigada, Edson. E a intenção agora é encaminhar essas propostas para o secretário municipal de esporte, Celso Jatene, para que sejam criadas políticas públicas em busca de uma convivência harmoniosa entre moradores e skatistas. A seguir, os caminhos para conseguir indenização por danos causados pelas chuvas. Veja também, cientistas responsáveis pelo recente teste nuclear da Coreia do Norte são tratados como heróis.